No dia 20 de junho de 1920, em São João Nepomuceno, nasceu José Sates Rodrigues do Vale, carinhosamente chamado de Zezé. Ele era filho do oficial da Força Pública, a Polícia Militar de hoje, Sebastião Rodrigues do Vale, e de Dona Dolores Ferraz Vale. O Zezé tinha 4 irmãs, a Dalca, a Dalva, a Dizon e a Ângela. Ele era o primogênito e ele teve uma educação muito refinada devido aos finos costumes da sua mãe, que era de uma tradicional família cafeeira. A família mudou-se para Belo Horizonte quando Zezé tinha 2 anos de idade e ele cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Sandoval de Azevedo. Essa escola ela fica aqui em Belo Horizonte, na divisa ali entre os bairros de Santa Teresa e Horto. E ali começou o amor pelos livros, o que o acompanhou por toda a vida. Aos 11 anos, reconhecendo o seu prodígio, ele foi escolhido para saudar o presidente do Estado, Olegário Maciel, em solenidade de lançamento da pedra fundamental da Igreja de Santa Teresa. Após o discurso, ele foi efusivamente aplaudido e o presidente ofereceu-lhe uma bolsa de estudo no Instituto Rio Branco para, mais tarde, cursar medicina. E, para surpresa de todos, o Zezé recusou a oferta, sob a alegação de que ele queria ser padre. O presidente atendeu o pedido do garoto e o encaminhou para o seminário Coração Eucarístico, hoje funcionando a PUC. Até lá, ali ele aprendeu latim e muitas outras línguas. Mais tarde ele confessou ao padre Assunção, de quem se tornou um grande amigo, que ele entrou no seminário só para jogar futebol. E o padre já havia notado que ele não tinha vocação para o celibato, né? E em razão de sua notável inteligência, ofertou ao Zezé uma bolsa de estudos na França. Mas o pai agradeceu, dizendo: "Não, meu filho vai ser soldado." E o Zezé completou, fora do seminário, completou o antigo científico no Colégio Anchieta. E em 1965, ele formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG. Interessante que quando ele assistia a um jogo de vôlei das famílias dos oficiais, o Zezé conheceu e se encantou com Hilda, filha do então capitão Francisco Gomes. Hilda estudava no Instituto de Educação e tornou-se uma excelente professora. Casaram-se em 3 de abril de 47, na igreja de Santa Efigênia dos Militares. Sempre incentivada pelo esposo a progredir profissionalmente, ela formou-se em pedagogia e filosofia, foi diretora de escola pública durante 30 anos. O casal teve 3 filhos: Valquíria, advogada, mãe de Guilherme e Marina, ambos são publicitários, a Kátia, ginecologista, a mãe da Fernanda, bacharel em Direito, e do Bernardo, que é engenheiro de projetos, a Vanessa Vale, que, como falei, é médica anestesista, mãe do Fernando, que era carinhosamente chamado pelo avô de Pequerrucho, e ainda havia uma irmã adotiva, a Elizabeth Chaves Cunha. Aos 17 anos, em 1937, seu pai o levou ao 1º Batalhão de Caçadores Mineiros, onde sentou praça, ou seja, entrou para a Força Pública
como soldado. Em 1938 ele fez o curso de sargento e em 1940 ele foi para o DI, hoje a Academia de Polícia Militar, e formou-se aspirante em 1943. Ele foi classificado em Barbacena, cidade onde estava sediado o 9º batalhão que o patrono príncipe do nosso sodalício serviu durante muito tempo, o capitão médico João Guimarães Rosa. O coronel Vale serviu também no 1º Batalhão, aqui em Belo Horizonte, 2º Batalhão em Juiz de Fora, o 5º Batalhão, então, em Santa Teresa, o 8º Batalhão em Lavras, serviu no 10º Batalhão em Montes Claros, serviu no antigo DI, hoje Academia, e também no QG. Ele foi um dos precursores do trabalho de relações públicas da Polícia Militar. Foi uma função que ele desempenhou com muita sabedoria, com muito desembaraço, e que ajudou a divulgar a Polícia Militar através da mídia. Ele, inclusive, foi agraciado com um troféu imprensa em razão de seu belo trabalho. Ele foi orador oficial da Polícia Militar durante muitos anos. Ele foi um dos coordenadores da visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ao nosso estado. Ele foi comandante do Corpo de Bombeiros e um detalhe interessante é que nunca soube nadar. Em sua pasta encontram-se registradas vários elogios, muitas condecorações e muitas medalhas. Ao se transferir para a reserva, ele exerceu a advocacia com uma grande atuação da Justiça Militar nossa. Consta que ele não teve retorno financeiro, mas ele se satisfazia ganhando as causas. Alguns fatos marcantes eu vou citar para as senhoras e senhores, é que, como falamos, a ideia de entrar para o seminário foi um pretexto para ele jogar futebol, lá no seminário. E quando ele saiu do seminário, ele foi jogar no Cruz Maltino, um clube amador aqui do bairro de Santa Efigênia. Ele era goleiro e jogava todo de preto, o que lhe deu o apelido de Aranha Negra. Outros dizem que o apelido lhe foi dado em razão da sua elasticidade e da sua plasticidade ao fazer defesas, qualidades que compensavam a sua baixa estatura para goleiro. Ele deve ter sido mesmo um bom goleiro, porque ele foi premiado com a medalha da Química Bayer, ao ser considerado o melhor keeper juvenil de Belo Horizonte. Ele era um comprador compulsivo, perfumes, seguro de vida, queijo, paçoquinha, geleia real, livros, enciclopédia, ou seja, bateu na porta dele, vendeu. A última aquisição, segundo consta, foi um tratamento de Herbalife, ainda que, repito, era muito magro. Ele tinha pavor pela velhice. Consta que ele passava azeite no cabelo para não branquear. E passava
o creme de rosa mosqueta para não enrugar. Nunca frequentou autoescola. Consta que era um mau motorista. Baixinho aqui, um barbeiro. O seu carro era todo batido, amassado. Ele era conhecido no bairro como o Porrada. Ele vê o Porrada, e sai fora. Ele era um receitador. Um determinado pedreiro fazendo obra na sua casa caiu num buraco onde ia passar um tubulão e machucou-se. E estava sentindo muita dor. Aí o Coronel Valo foi lá e o medicou, deu um remédio para ele. Tá. Aí vai embora para sua casa e a hora que você melhorar, você volta. Na hora que o Coronel Vale entrou dentro de casa e olhou, tinha dado gotas nasais para o pobre infeliz. Preocupado, ele foi atrás do pedreiro até na casa. E chegando lá, o pedreiro, coronel, muito obrigado, minha dor melhorou, não estou sentindo nada. E eu fico muito agradecido por o senhor ter vindo aqui ver como é que eu estou passando. Evidentemente que o coronel ficou na dele, né? Consta ainda que ele era um engenheiro civil frustrado. Ele construiu inúmeras casas para soldados, muitas. Consta também que até hoje só uma varanda que ele construiu na sua casa caiu. Consta. Ele gostava muito de escrever, principalmente cartas para suas filhas, que hoje são consideradas joias preciosíssimas, não é? Dentro de suas obras, destacam-se em 1971 Sua Excelência o Cabo, onde ele narra a grande autoridade que este graduado exercia nas cidades, nos vilarejos, nos rincões dessa Minas Gerais aí. Eu vou fazer um parêntese para lhes dizer o seguinte: eu era comandante do 14º Batalhão em Ipatinga e eu fui visitar uma dessas cidades, desses vilarejos. E eu fiquei extremamente feliz na hora que eu vi na entrada da cidade, de terra, pura terra, estava lá o cabo, ao lado do seu preciosíssimo Fusca, que quebrou grandes galhos nessa polícia na nossa época, podem ter certeza. E ao lado dele uma senhora. E eu imaginei, fiquei feliz, falei, poxa, o cabo veio trazer a esposa dele para receber o comandante, que maravilha e tal. Na hora que eu desci, ele fez a continência, prestou o anúncio e logo em seguida disse: senhor comandante, eu quero apresentar-lhe a senhora que é a prefeita da cidade. Eu falei, opa, trouxe a prefeita, puxa. Aí, um prazer e tal, não sei o que lá e tal. Pasmem que, a partir daquele momento, todo e qualquer movimento que ia ser dado, a prefeita, senhor cabo, podemos fazer isso? Senhor cabo, está na hora de fazer aquilo? Senhor cabo, pode levar o comandante para ver aquilo? Quer dizer, era realmente autoridade. Bom, mas esse livro é extraordinário e vale a pena ler. E ele também, ele escreveu Sua Excelência, o Coronel, em 1994.
1994. E ele mostra a sua trajetória profissional com os encontros e desencontros. Ele tem uma obra inacabada com o título Quando os Ipês Florescem. Esses originais nunca foram vistos pelos familiares e as filhas, após a sua morte, que tomaram conhecimento que havia isso, etc, etc. E elas ficaram maravilhadas, por quê? Porque o livro nada mais era do que uma narrativa do florescer, né? dessas moças. E ele também, nesse livro, ele fala especialmente e carinhosamente da trajetória de sua esposa como professora. O Coronel Vale foi um dos 11 acadêmicos fundadores e, à época, ele ocupava a cadeira cujo patrono era João Guimarães Rosa. Ele foi designado pelo confrade presidente, à época, o nosso estimado amigo Coronel Carlos Alberto Carvalhais, que está sumido, para, na sessão do dia 19 de novembro de 2003, fazer uma saudação ao grande escritor, capitão Guimarães Rosa. Infelizmente, naquele dia, Coronel Vale sofreu uma queda, foi hospitalizado e 3 dias após, lamentavelmente, veio a falecer. Eu encerro esta homenagem ao Coronel Vale com 2 citações. A primeira é da sua filha Valquíria. Escreveu ela: ele nos criou dentro dos moldes do seminário e dos rigores exigidos pela Polícia Militar. Hoje, podemos mensurar a riqueza de nossa educação. A PM era seu orgulho e ele nos ensinou a amá-la e nos orgulhar dela. Marchamos muito junto com a banda do 5º Batalhão. Nosso pai nos ensinou o respeito ao próximo e a nós mesmos. Dizia ele que o que realmente temos é o que realmente somos. Digo, sem medo de errar, que ele foi plenamente feliz. Uma segunda citação que eu faço é do neto Fernando. Ele termina o seu trabalho dizendo: ele acordou um dia, separou o terno com que ia fazer um discurso sobre Guimarães Rosa, por quem era apaixonado. Foi trabalhar, caiu e não voltou mais. Tinha um coração de 83 anos do mais puro amor. Notem que é o sangue exaltando o sangue. Muito obrigado a todos.